a teosofia tenta levar essa luz. Olha só, o número de entidades, outro livro dele, O Plano Astral, é o livro talvez mais importante do Sr. Leadbeater. Primeiro, porque caiu em domínio público. Segundo, porque mereceria talvez uma nova tradução. Terceiro, porque ele fala do mundo imediato e todo o seu cenário no plano astral sob o ponto de vista da matéria sutil e não sob o ponto de vista subjetivo da consciência. Toda a tradição oriental fala do mundo astral sob o ponto de vista da consciência, como vocês podem encontrar no Bar do Todol, e como a pessoa se sente depois da morte, etc. e tal, mas não pela objetividade com que ele vai classificando, é um livro único. Então ele fala dos vivos, o adepto e seus discípulos, o indivíduo, o adepto seria o mestre, né, já perfeito, os indivíduos adiantados sem mestre, a pessoa comum e o outro lado da força, que é o mago negro e seus discípulos. Então, essas forças se combatem lá, não é? Como também no plano astral, agora falando dos mortos. Eu não sei se fica claro que quando nós dormimos, nós vamos para o plano astral. Ou melhor, nós já estamos nele sem notar. Quando nós dormimos, nós notamos. Difícil é trazer essa lembrança ao acordar, porque o chakra não está aberto e filtra. Então, a menos que seja um sonho muito impactante, a pessoa ou não lembra, ou confunde com o conteúdo das formas pensamento durante o dia que ela fez orbitar em torno de si ao produzi-las, e que quando a consciência se retira, encontram um vácuo, porque o corpo astral saiu, e aí elas são chupadas para dentro do cérebro, sem o controle da consciência. Aí gera o conteúdo onírico de sonhos ao acaso, formas de pensamento que se sucedem sem nexo. E isso é a explicação teosófica do sonho freudiano, como vocês podem ver em outro livro do Sr. Leadbeater, também publicado por nossa editora, que se chama Os Sonhos, que recentemente a Zeneida trabalhou muito para liberar. Esse eu acho que nós fizemos o lançamento faz pouco tempo também. Então, é como ele diz também no prefácio da Clarividência, todos os temas teosóficos estão tão interligados que é difícil ler um livro só. Então, ele já vai dizendo, é bom ler a sabedoria antiga para ter a noção dos corpos e tal, que ele não entra em alguns detalhes na Clarividência. Mas, depois, vocês vão ver os chamados mortos, tem os Nirmanakayas, que são seres perfeitos que não encarnam mais, mas ficam no astral para irradiar bons pensamentos. Eles não sobem, renunciam ao Nirvana para ficar como estação transformadora de luz, num nível mais baixo. Os discípulos à espera de reencarnação, os mortos comuns, então só esse capítulo, os 7 subplanos têm muito material. As sombras, que é a parte de um corpo astral que quando foi descartado para subir para o mental, deveria ter virado cascão, mas rasgou uma parte do mental que ficou presa. Então, o cascão normal não pensa. Ele é apenas um subproduto emocional em decomposição, como é o caso do B5 e do B6. O B6 já foi vitalizado pelo médium, começa a pensar graças à aura do médium. Mas o B4, a sombra, é uma das piores entidades possíveis, porque ela só pensa para o mal. Ela é um cadáver só do resíduo que não subiu para o céu. Então, aí nós estamos com uma entidade mais complicada. Os suicidas, os vampiros e lobisomens são entidades que só ficam absorvendo energia para não reencarnar. Os magos negros e seus discípulos, aí do 8 e 9 a coisa já está no lado escuro da força. Tem os não humanos, que são as essências elementais, os corpos astrais dos animais, os espíritos da natureza e os devas ou anjos. E os artificiais, que são criados pelo nosso pensamento, a saber, inconsciente ou conscientemente, e os artificiais humanos, que são corpos que foram já descastados, mas foram reativados para representar aquele que foi embora. Uma sugestão: há quanto tempo teria falecido esse senhor Bezerra de Menezes? Querer dizer que ele ainda não subiu para o plano superior, que fica muito claro no nosso lar,
poderia sugerir que ele não fosse um ser muito evoluído. E se ele é de luz, ele já tinha que ter subido. Então aquela entidade sobrevive 500 anos ou mais no astral e está em vários lugares ao mesmo tempo, e na verdade o espírito em questão já foi. Talvez já esteja até reencarnado. Mas o artificial humano... Bom, enfim, tem muitos casos, só aí eu enumerei uns 18. E é um pouco ingênuo aquele que pensa que no plano astral só existe gente que morreu. Tem toda essa fauna que eu acabei de enumerar. Então, é preciso estudar o assunto. Bom, aqui entramos nas cartas dos Mahatmas, de como elas foram levadas ao microscópio. Eu já mostrei a vocês, mas esses foram os que treinaram o livre-arbítrio na clarividência. Aí eu vou ter que recomendar as cartas dos mestres e outros livros que nós temos aí. O que eu gostaria de sintetizar, então, é justamente que essas emanações divinas estão dentro de nós, constituem a matéria, e nós não estamos suficientemente autoconscientes de que em nós as três coincidem dentro da nossa alma, coisa que os animais não têm as de cima, os anjos não têm as de baixo, e o ser humano é o único que tem as 7. O ser humano é o único que tem, desde o corpo mais denso até o espírito mais elevado, interligados pelo sutratma ou fio-vida. Os anjos já passaram desse estágio e não têm mais corpo físico. Então, para isso, a gente vai convidar vocês para a missa amanhã, às 10h30, porque a gente tem que criar um ritual para canalizar a energia deles. Eles têm dificuldade de, não tendo um físico, não ter um elemento consagrado para se canalizar, né? Então, a função do ritual é essa, é criar o veículo. Embora seja possível alcançar outras bênçãos sem o veículo, o fato é que o ritual facilita a canalização. Enfim, eu não vou entrar em toda uma questão da magia cerimonial cristã, etc. Mas o senhor Leadbeater também, como bispo, descrevia num outro livro também inédito em português, chamado A Ciência do Sacramento. O fato é que a Clarividência é um livro em que ele vai descrever todos esses estágios. E, volto a dizer, me interessa muito onde ele fala dos métodos de desenvolvimento. Então, saltando a parte mais complicada, ele fala do mesmerismo, do hipnotismo, como um método intermediário, mas aí a dificuldade é encontrar um hipnotizador que não tire proveito de nós no processo, e aí vai ser que vai ter que encontrar um mestre do mesmo jeito. Ou então, ele diz, se aproximando das mãos da grande Irmandade Branca dos Adeptos, que está agora, como sempre esteve, por detrás da evolução humana. Aí nós caímos de volta nesse mistério que são as cartas e os pontos de comunicação. Como aí nós temos uma carta do Mestre Moria com o carimbo do Museu Britânico. Eu tenho recomendado que façam uma visita logo, agora já está na British Library e daqui a pouco vão plastificar, porque está fazendo mais de 100 anos. Depois que plastificarem, metade do barato foi embora, né? Não dá mais para sentir a textura do papel e não dá para pôr da mesma forma no microscópio e sentir as microestrias que a ciência não sabe explicar, como que a tinta está no miolo do papel sem ter entrado pelas bordas. Por quê? Como aquele papel de pão antigo, o papel de arroz tibetano tem fibras aleatórias em redemoinhos, não é tão simples, mas pegar as cartas acho mais interessante do que fotografar a múmia lá no museu. Mas o melhor ainda é que elas já estão traduzidas em português aqui e vocês não estão sabendo. Bom, mas vou voltar ao tema propriamente. Ele diz, não há nenhum método novo pelo qual o indivíduo possa ser habilitado sem trabalho para tornar-se discípulo dessa escola. Não há estrada real para a sabedoria, senão a mesma das brumas da antiguidade, onde o homem desejar chamar a atenção dos Mahatmas, deve entrar no caminho lento e laborioso de desenvolvimento de si próprio. Então essa é a parte que o povo não gosta. Tem que trabalhar a espiritualidade para despertar esses poderes
e com segurança. A meditação é o caminho. Então, eu vou recomendar para vocês os 3 métodos que ele também dá nesse outro livro da nossa editora, A Vida Interna, onde ele diz: penso ser útil relembrar que nossa meditação pode ter diversos objetivos. Primeiro, garantir que dedicaremos pelo menos algum tempo a cada dia à reflexão sobre assuntos de um ideal elevado ou santo, ainda que estejamos profundamente imersos nos assuntos mundanos. Segundo, aproximar-nos do Mestre ou do Logos, da divindade, de modo a que possamos enviar força, ou que eles possam enviar força através de nós, para benefício do mundo. E terceiro, treinar nossos corpos superiores, para que se acostumem a responder a vibrações mais elevadas. Assim, aos poucos, a pessoa vai abrindo os canais e os portais com segurança. Eu acho que isso é o que se pode sugerir numa palestra, despertar o entusiasmo. Aí depois vocês leem em casa, vai ser melhor que a palestra.